A figura representa um elevador hidráulico. Esse elevador possui 2 pistões circulares, 1 e 2, de massas desprezíveis, sendo o menor com raio R1 e o maior com raio R2 5 vezes maior que R1. O líquido que movimenta os pistões é homogêneo e incompressível. Aqui é onde está o segredo do sistema de vasos comunicantes funcionando como uma prensa hidráulica, como um elevador hidráulico. O fato de o líquido ser homogêneo e incompressível. O que acontece? Se você trabalhasse com um outro tipo de fluido, um gás, como por exemplo a gente coloca gás para encher o pneu da bicicleta, por exemplo, e é necessário que seja, por mais que você encha com a bomba manual o pneu da bicicleta ou com aquele compressor da borracharia e deixe o pneu tinindo, como se diz, você bate nele e está rochedo, o que não é muito adequado para andar. Mas ainda assim, quando você põe o seu peso sobre a bicicleta, a compressão do gás gera um amortecimento. O fato dos líquidos, que é outro tipo de fluido, serem incompressíveis, ou seja, eles não podem ser comprimidos, você não consegue diminuir o volume deles por compressão mecânica. Então, se você enchesse os pneus da sua bicicleta com água, por exemplo, você ia andar o tempo inteiro saltando na bicicleta, porque não ia ter o amortecimento que os gases conseguem propiciar. E aí, no caso da prensa hidráulica, a ideia é transmitir integralmente a pressão, que é aquela história do teorema de Pascal. Então, para que isso aconteça, eu preciso que os líquidos sejam homogêneos e incompressíveis. Agora aqui vale a pena um detalhe. Delfran, então significa dizer que toda questão de prensa hidráulica, ele tem que dizer, tem que estar escrito que o líquido é homogêneo e incompressível, senão eu não vou saber fazer, senão eu vou pedir anulação da questão? Não. A partir do momento que se fala prensa hidráulica, o pressuposto que fica subentendido é que o líquido é homogêneo e incompressível. Agora, se a questão é bem escrita, ele vai fazer questão de explicar cada detalhe. Ok? Vamos continuar a leitura? Olho na tela. Colocamos um corpo de massa M sobre o pistão maior e, para que o conjunto fique em equilíbrio estático, será necessário colocar sobre o pistão menor um outro corpo cuja massa vale... Vamos continuar aqui na tela, abrir um espaço agora para a gente começar a arriscar. Seguindo a orientação do texto, o que foi dito, coloca um bloco de massa M sobre o pistão maior. Esse pistão, é importante, foi dito que o raio R2, dá uma olhada no enunciado, o raio R2 é 5 vezes maior do que o raio R1. Então, R2, 5 vezes R1. Agora, fique esperto. Quando a gente fala, numa prensa hidráulica, de transmissão de pressão, a gente está falando de, num dos êmbolos, em um dos lados, em um dos pistões, exercer uma força. Essa força é distribuída sobre todos os pontos do êmbolo, entenda, sobre a área do êmbolo, que por sua vez vai pressionar, vai exercer força, vai empurrar todos os pontos de líquido que tem abaixo dele. E a pressão se transmite integralmente, molécula a molécula, até todos os pontos de contato no outro êmbolo. O que acontece? O que me importa não é o raio do êmbolo, não é a largura dele, mas sim a área. Então é preciso ficar esperto com isso. Daí muito cuidado. Não é ficar concentrado que um raio é 5 vezes maior do que o outro. Porque quando a gente fala da área de um círculo, a gente sabe que a área é proporcional ao quadrado do raio. Então, se você tem um raio 5 vezes maior, é porque você vai ter uma área 25 vezes maior. Vamos voltar para a tela? Sendo assim, nós teríamos uma área 2, 25 vezes maior do que a área 1. Qual é a justificativa? Vamos fazer o lembrete. Porque a área de um círculo é π raio ao quadrado. É isso que não pode ser esquecido. Então, se nós temos o raio R2 5 vezes maior, isso vai fazer com que a área fique 25 vezes maior. Agora, a pergunta é, que massa pode ser colocada no outro êmbolo? Eu estou fazendo um desenho fora de escala, tá? Então estou fazendo ele menor aqui. Não quero dizer que ele é necessariamente menor. Vou chamar isso aqui de massa X.
de modo a manter o equilíbrio. De novo, dá uma olhada no texto, ó, ele fala equilíbrio estático. Em mecânica, quando se fala equilíbrio, isso significa resultante das forças nula. Então, nessa situação, o que é que nós temos? Um dos êmbolos exerce pressão e transmite essa pressão integralmente para o outro. De modo que numa prensa hidráulica, a gente sempre vai dizer que a pressão de um lado, no caso do êmbolo 1, é igual à pressão do outro lado, no caso do êmbolo 2. Ok? Lembrando que a definição básica de pressão é que pressão é força sobre área. Então, a força exercida no êmbolo 1, o êmbolo da esquerda, o êmbolo menor, e a área desse mesmo êmbolo. E do outro lado, a força exercida no êmbolo 2 pela área do êmbolo 2. Detalhe é que a força que a gente está falando aqui equivale ao peso do bloco que foi colocado sobre o êmbolo. Se você ficar observando a figura, num desses blocos aqui, eu vou fazer a representação das forças, a gente já entende o outro, ok? O que é que nós temos? Nós temos o peso do bloco, que puxa ele para baixo, e por conta disso ele entra em contato com o êmbolo. Então o bloco empurra o êmbolo e o êmbolo empurra o bloco. Como é que a gente chama essa força de contato? Essa força de contato, nesse caso, é a normal. Aqui vale a pena um lembrete importante, já que a gente está numa aula de revisão, o que a gente for lembrando, vamos falando. Ficar esperto que normal em física e em geometria significa perpendicular. Tudo bem que a maioria das questões que a gente faz de bloquinho, o bloquinho está apoiado no chão horizontal, então a normal fica vertical apontando para cima. O que não significa dizer que você pode definir a força normal como uma força que aponta para cima. Ela é perpendicular à superfície de contato. Tanto que quando a gente trabalha com planos inclinados, a normal fica perpendicular a ele. E ela já deixa de ser vertical, ok? Então só para não deixar um lembrete. Olhe na tela. Observe então que nesse caso em que a gente tem equilíbrio estático, eu posso dizer que a normal e o peso têm valores iguais. Mais uma recomendação. Nada de dizer que a normal é igual ao peso. A normal é um vetor para cima, o peso é um vetor para baixo. O que eu tenho é o valor da normal igual ao valor do peso. Tudo bem? E o peso a gente sabe que é calculado massa vezes gravidade. Estou falando isso para justificar o que eu vou fazer aqui na sequência do cálculo. A força exercida no êmbolo 1 é a massa X, que eu coloquei sobre o êmbolo 1, vezes a gravidade, sobre a área 1. Enquanto que do outro lado eu tenho o peso exercido no êmbolo 2, que seria a massa, que foi dita que é M, vezes a gravidade, sobre a área 2. E aqui não tem mais física nenhuma, a matemática acaba com o resto. A gravidade de um lado desaparece com a gravidade do outro. Como a gente já tinha observado, a área 2 é 25 vezes maior do que a área 1, aí meios pelos extremos para finalizar, e a gente encontra que essa massa Mzinho, ela é Mzão dividido por 25. Para a gente marcar a resposta correta, na ordem das alternativas, Mzão sobre 25, a gente ia marcar a alternativa B de bola. Agora, antes de sair aqui das alternativas, me escuta, mas não tira o olho da tela. Muito cuidado com a alternativa A. Você viu o que está escrito ali? O que acontece? Nós vamos ter algumas situações diferentes do pessoal que chega na prova. Tem gente que chega ou muito confiante ou muito inseguro. Nenhuma das duas coisas é boa. Você chega na hora da prova e aí, sei lá em que ordem que uma questão dessa vai aparecer. Pode ser que o tempo corra rápido demais, pode ser que você não controle bem o tempo, pode ser que a prova acabe não indo muito bem do jeito que você imaginava e a confiança vai caindo ao longo da prova. É uma coisa que a gente tem que controlar. Aí aparece uma questão dessa, ou você está confiante demais, ou está apressado demais. E aí fica desatento em qualquer uma das duas condições. Aí tu olha para a questão e vai dizer, tá, uma questão fácil dessa, já ganhei. Se um raio é 5 vezes maior do que o outro, já sei, a proporção é de 5. E é exatamente por isso que o elaborador da questão bota essa alternativa A. Então, o que é o objetivo? Ali ele já pode tirar alguns candidatos. O que ele tirar já está valendo para ele. Ele é elaborador da questão. E a gente não pode cair nessas coisas. Então, não pode ficar ligado só nos números.
A física não é feita pelos números, mas sim pelas grandezas que esses números medem. Então, ao invés de ficar preocupado com o numeral 5, eu tenho que ficar preocupado com a pressão, com a força, com a área, aí sim. E outra, como é que você se previne desse tipo de erro? Porque você vê que o grau de malvadeza aqui é enorme. O M sobre 5 apareceu logo na alternativa A. O que é a melhor estratégia? É você ir lendo o texto e interpretando logo. Você viu como foi que eu fiz aqui? Na hora que eu interpretei o texto, eu chamei a atenção. O raio é 5 vezes maior, mas aqui não me importa o raio. Você tem que entender que questão de física não é receita de bolo. Receita de bolo é que vem tudo explicadinho para você não errar nada. Uma questão de física, às vezes você precisa de uma informação e o cara te diz outra coisa que aparentemente não tem nada a ver. Mas é porque a partir daquilo eu vou deduzir a informação que eu preciso. Foi o que aconteceu aqui. E não posso deixar de chamar a atenção para um detalhe também. Eu comecei a explanação dizendo que uma prensa hidráulica é um sistema multiplicador de força. Você viu o que acontece aqui? Você coloca uma massa M sobre 25 de um lado, no tubo menor, e vai conseguir manter em equilíbrio, até suspender, se for o caso, uma massa 25 vezes maior colocada do outro lado. Então, normalmente, uma questão de prensa hidráulica, ela lida com essa ideia de ser um sistema multiplicador de força. Então, sempre pergunta, se eu faço uma forcinha pequenininha aqui, eu vou conseguir aguentar quanto do outro lado? E você viu que a SpaceX aqui aprontou o contrário. Já disse qual era a massa que tinha no êmbolo maior e pediu para você achar a massa menor, que não seria o pedido mais comum, ok? E aí, preciso chamar a atenção de novo, as alternativas você está vendo aqui do meu lado. Tanto tinha M sobre 25, como tinha 25M também. Então é o tipo de conjunto de alternativas perigosos. Você pode até saber fazer a questão, mas se apressa, fica confiante demais, vai desatento, marca bobeira, você pode acabar perdendo a questão. Então esse tipo de coisa é comum na prova de física da SpaceX, ok?